Iniciar gravação. Feito. Meninos, vamos continuar aqui. Ô, professora. Oi. Só uma pergunta. Do material da aula, ele vai ser disponível no Moodle? Tem uma data prevista ou ainda não? Ai, me perdoa, gente. Eu não sei se vocês ficaram sabendo. Eu fiquei bem doente semana passada, até pensava que era Covid, mas não era. Eu nem falei com o Paulo, que eu tive uma dificuldade, eu fiquei de fazer uma videochamada para ele, mas eu nem tive condição, tá bom? Me proponho a amanhã fazer essa videochamada e aí eu já alimento o sistema ali do jeito que vai ser feito, tá bom? Só que eu quero tratar com vocês um detalhe. Eu não vou ficar alimentando o sistema como eu fazia antes, não. Eu quero alimentar com videoaula. As minhas videoaulas estão no YouTube, tá bom? Natália Karolinski tá lá. Bastante vocês verem, tá? Só procurar no YouTube. Isso eu tô fazendo certinho. Tudo bem? É só bater o olho, tá lá, sem medo. Não, é mais sobre os slides e tal, que era dúvida mesmo. Aqui eu boto lá para vocês. Tá bom? Tá bom, então. Obrigado. Fechou, meu anjo. Se for esse teu problema, eu resolvo. Tá bom? Não, é só isso mesmo. Então, tamo junto. Vamos continuar? Vamos lá. Outra coisa que eu quero trazer para vocês, e aqui com maior ênfase, não sei se vocês estão percebendo, mas para quem é um pouquinho esperto, tá percebendo que eu tô fazendo diversas formas de revisão. Para quem ainda não estava muito ligado no direito, quem estava aí perdido no tempo, se liga que eu estou trazendo diversas revisões. Inclusive, eu trago aqui para vocês um detalhe. Ainda se não dá tempo de fazer todas as revisões, eu estou dando várias dicas do que você deve revisar. Então, se liga na aula. Mas continuando, outra revisão em relação à parte geral do direito penal é que você tem que lembrar que diversos crimes relacionados à lei de drogas, a 11.343 de 2006, diversos delitos são crimes de ação múltipla ou conteúdo variado, alternativo. O que isto quer dizer, professora? Eu acho que eu nunca aprendi. Pois bem, se você nunca aprendeu, eu acho que sim, mas esqueceu ou não vislumbrou na prática. Crime de ação múltipla ou conteúdo variado alternativo. O que isto quer dizer? Quer dizer que, lembre, o direito penal, ele tipifica conduta humana, ele reprova conduta humana. O direito penal nunca se preocupa com fatos da natureza, com fatos praticados por animais. O direito penal, repito, ele se preocupa com condutas humanas. Nesta vertente, todo tipo penal incriminador, ele traz um núcleo, e esse núcleo é sim um verbo praticado por pessoa humana. Tudo bem? Tudo bem? Exemplo: homicídio, matar alguém. Homicídio, matar alguém. Qual o núcleo? Qual o núcleo? Simples. O núcleo é matar. Furto, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Qual a conduta identificada? Subtrair. Então saibam,
O tipo penal incriminador, ele, obviamente, tipifica a conduta humana. Mas, se liga, aqui outra parte da revisão. Vale lembrar, meus anjos, que estas... Meu Deus, não para de chegar gente aqui. Vale lembrar que estas condutas podem ser previstas de maneira múltipla. Ou seja, pode ser que o tipo penal traga mais de uma conduta. No caso, cabe ao jurista identificar esta multiplicidade de conduta. Lembrando vocês que elas podem ter conteúdo cumulativo. Como assim? Para ocorrer o delito, as duas condutas devem sobejarem adimplidas, violadas. Mas também, e como é bem mais corriqueiro, repita-se, como é bem mais corriqueiro, estas condutas ocorrem de maneira alternativa, variada. O que isto quer dizer? Bastante uma única conduta para que o delito reste configurado. Bastante uma única conduta para que o delito reste configurado. Professora, e se ocorrer mais de uma? Não tem problema. Você analisa o caso concreto. Veja, se ocorrer mais de uma, não caracteriza concurso de crimes. Não haverá mais de um crime. Haverá um crime único. Único. Tudo bem? Haverá um crime único, o que poderá sopesar, aumentar, recrudescer a pena, mas não desnaturaliza o delito único, a unicidade delitiva. Exemplo, o tráfico de drogas trouxe para nós 18 condutas: importar, exportar, remeter, trazer consigo, ministrar, oferecer, adquirir, dentre várias outras. Mas vejam, para configurar o delito, basta uma única. Basta uma única praticada, uma única perpetrada. Se ocorrer mais de uma, a regra é que um único delito. Só que, observação, anota aí. A unicidade de conduta demanda a unicidade do delito demanda que as várias condutas sejam praticados, grifem, no mesmo contexto fático. Se forem contextos fáticos distintos, haverá sim. Se forem contextos fáticos distintos, haverá sim concurso de crimes. Professora, eu estou um pouco perdida. O que é mesmo contexto fático?
o que são contextos fáticos distintos. Parem de anotar, olhem para mim que eu explico. Sem medo, podem parar, olhem para mim que aqui vocês vão entender tranquilamente. Queridos, você tem que ver o plano delitivo, o dolo do agente. Pois bem, no caso concreto, você tem que ver o plano delitivo de maneira global. Imaginem que eu, Natalinha, quero começar a vender lança-perfume. A advogada não está dando certo, eu ando muito estressada, então vou vender lança. O que eu faço? Eu vou até Puerto Iguaçu, na Argentina, e lá eu faço a aquisição. Olhem o núcleo do tipo aí. Aquisição, adquirir, uma conduta. De 300 lanças-perfume. Neste momento, eu compro eles num local. Trago eles comigo. Olhem a segunda conduta aí, trazer consigo. E levo para dentro do meu carro. De lá, pego o meu carro e venho até Londrina. Transporto. Olhem, terceira conduta, transportar. Chego em minha casa e armazeno. Quarta conduta, armazenar. Não bastasse eu vindo, quinta conduta. Pergunto, quantas condutas efetivamente eu pratiquei? 5. E mais, eu vendi para 10 pessoas, então na verdade foram 14. Mas saibam, se for tudo relacionado ao mesmo contexto, eu vendi tudo de uma vez. Foi as 10 pessoas fazer uma festa em casa e eu falei, ó, a paradinha. Dinha, para todo mundo ficar louco no lança. Tudo bem? Ok. Nesta vertente, meus anjos, nesta vertente, o meu plano era trazer e vender naquela oportunidade, ou seja, um único tráfico. Porque, olhando o plano global, verificou-se o mesmo contexto fático. Agora, está então configurada a unicidade delitiva. Vou passar um outro exemplo para vocês. Imaginem vocês que eu quero vender lança. Faço a mesma coisa. Pego, vou para o Paraguai, Porto Iguaçu, levo para o meu carro e trago. E vendo. Nesta oportunidade. Mas eu também tenho em minha casa, quando a polícia dá o flagrante, cocaína, que eu trouxe faz 2 meses da Bolívia para vender em outra oportunidade. E sobrou. E está lá armazenado. Pergunto, quantos crimes? 2. Por quê? Porque eu possuir o lança e estar vendendo lança não guarda relação contextualizada com o fato de eu ter armazenado ali a cocaína, porquanto contextos fáticos distintos, concurso material de crimes. Vou responder por 2 traficâncias apartadas. Às vezes, a pessoa não sabe. Fulano foi preso na casa dele com 5 tipos de droga. Ele tá ferrado. Ele vai ficar preso. Ele tem antecedente, para vocês não esquecerem. Mas por que tem que um advogado na delegacia acompanhar o auto de prisão em flagrante? Gente, básico.
simplesmente para mandar o cara não falar abobrinha e não confessar 2 tráficos distintos. Foi um flagrante só. Mas o jeito que é reta, o cara fala que comprou a droga num mês de Beltrano e a droga B no outro mês de Cicrano. Quantas vezes eu pego o processo e vejo ali concurso de crimes no tráfico, porque o próprio réu se entrega, porque ele não sabe o que é crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Fica quieto. Você não precisa nem mentir, mas não precisa se imputar diversos crimes. Tudo bem? Então, relembrando vocês, está aí. Ótimo. Continuando. Fazendo esta premissa, com base nesta premissa do direito penal, que agora eu quero trazer para vocês o seguinte sentido. Vamos analisar cada um dos crimes relacionados à lei de drogas. E o primeiro crime, vá lá. Primeiro crime, famoso artigo 28. Existem algumas denominações para esse crime. Eu particularmente gosto. Posse para consumo pessoal. Se liga, já de cara você já verifica, conforme a gente acabou de conversar, já de cara você já verifica que é um crime de conduta mista alternativa. Nós temos, olho na tela, uma conduta, adquirir, 2 condutas, guardar, 3 condutas, ter em depósito, 4ª, transportar e trazer consigo. 1, 2, 3, 4, olhem a literalidade da lei. Ou, portanto, crime de conduta mista alternativa. Bastante uma única conduta para que se configure o delito. E se ocorrer mais de uma? Você já sabe a resposta. Você vai analisar o contexto fático dentro do plano global. Se estiverem dentro de um mesmo contexto fático, unicidade delitiva. Se estiverem em contextos fáticos distintos, concurso de crimes. Tudo bem? Esclarecido? Ótimo. Beleza. E agora eu quero que vocês tomem um atento. Olhem comigo um detalhe, meninos e meninas. Muita gente fala que esse crime é uso de droga. Eu pergunto, só a título de curiosidade, vocês estão vendo o núcleo do tipo, a conduta nuclear usar? Eu estou vendo conduta humana, nuclear, adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo. Em nenhum momento é vislumbrada a conduta usar. Portanto, vejam, você não precisa estar usando para que seja configurado o delito. Bastante que você esteja adquirindo, guarde, tenha em depósito e esteja transportando
ou trazendo consigo. Ô, professora, eu entendi, mas eu tenho uma dificuldade. Qual que é a diferença entre guardar e ter em depósito? Para mim é meio parecido, porque quem tem em depósito está guardando. No português, lato sensu, em sentido atécnico, sem alusão ao direito penal, eu confesso que essas condutas são parecidas e vocês podem até identificá-las como sinônimos. Todavia, sob a luz do direito penal, são distintas. Veja, guardar é para terceiro. Ter em depósito é em nome próprio. Pegaram a diferença? Guardar é para terceiro. Ter em depósito é em nome próprio. Então, o Dunha, se pega uma coininha na tua casa, a buchinha, você virar e falar assim: mamãe, mas não é minha. Eu tava guardando pro meu amiguinho. Pra tua mamãe, cola. Porque ela vai acreditar em você, porque ela quer acreditar em você. E ok. Mas olhem, sobre a exegese do direito penal, é crime do mesmo jeito. Eu tô guardando para fulano. Você está cometendo crime dos mesmo jeito. Porque guardar para terceiro tipifica a conduta, mas ter em depósito em nome próprio também, não havendo diferença. Ambos são crimes. Fechado? Fechado, feito a devida distinção. Outro detalhe. Professora, qual a diferença entre transportar e trazer consigo? Uma boa pergunta. Qual a diferença entre transportar e trazer consigo? Vejam, aqui a jurisprudência, ela é um pouquinho tormentosa e a doutrina também. Mas majoritariamente, e a corrente em que eu me filio é que transportar é quando você está se valendo de um instrumento, não tendo acesso imediato à droga. Exemplo, a droga está no porta-mala do carro. A droga está escondida na caixa de ar do veículo. A droga está na carroceria do caminhão. Você necessita de um instrumento de transporte e se você precisar pegar, você não tem acesso pronto. Ao passo que trazer consigo é ter junto a si de maneira a ser possibilitado rápido acesso. Exemplo, no teu bolso, numa mochila junto às suas costas, até mesmo embaixo do banco de motorista, se for necessário apenas pôr a mão. Nesse caso, nós temos trazer consigo. Tudo bem? Saibam, a distinção que eu trouxe para vocês é de acordo com a doutrina majoritária. Você pode encontrar aí pequenas controvérsias sobre o assunto,
sendo que eu trago o que é majoritário. Tudo bem? Beleza, beleza. Alguma dúvida? Ótimo. Agora, uma coisa que eu falo para vocês. Meus anjos, e como distinguir se é usuário, né? Se é posse para consumo pessoal, aí falamos bonito, galera, posse para consumo pessoal, ou se é efetivamente tráfico de drogas. Vejam, neste delito, nós temos um elemento subjetivo do tipo, o elemento subjetivo do injusto. Eu costumo denominar de dolo específico. Há um dolo específico. Luiz Regis Prado denomina o dolo específico de elemento subjetivo do injusto. Mas saibam, aqui não basta você trazer consigo, você transportar, você adquirir, você ter em depósito. Aqui nós temos uma vontade específica, qual seja para consumo pessoal. Estamos diante, anotem, cai em concurso, tipo penal incongruente. Demanda algo a mais. O dolo não é meramente o dolo de adquirir, não é meramente o dolo de guardar, não é meramente o dolo de transportar. Aqui nós temos uma incongruência entre a tipicidade objetiva e a subjetiva. Por quê? Porque nós precisamos, como eu gosto de falar, de um plus. Não basta o dolo simples de adquirir, não basta o dolo simples de guardar, não basta o dolo simples de trazer consigo. Nós precisamos de um tipo, errei. Nós precisamos de uma vontade específica, qual seja a vontade do consumo pessoal. Consumo pessoal. Tudo bem, galera? Ótimo. E agora, professora, tá bom, entendi. Mas como o juiz, no caso concreto, vai verificar se existe esta vontade do consumo pessoal? Como isto deve ser dirimido no caso concreto? A maioria da galera fala pela quantidade. E eu afirmo, você está absolutamente equivocado. Vejam, para verificar se é consumo pessoal ou não, o juiz vai ter que ir muito além, muito além. Aqui nós temos a própria lei nos esclarece como isso deve ser feito. Isso está no artigo 28, parágrafo 2º, que todo mundo esquece de ler. Vamos lá. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, dolo específico, elemento subjetivo do injusto, o juiz atenderá natureza e quantidade. Como assim, professora? Aqui é o que a doutrina e a jurisprudência trazem como binômio. Eles devem ser analisados lado a lado.
natureza e quantidade. Por quê? Porque a grande quantidade em você ter 200 gramas de maconha e 200 gramas de cocaína. Tudo bem? Tudo bem? Olhem, se você tem 100 gramas de maconha, eu falo, pode ser usuário, pode ser traficante. Mas 100 gramas de cocaína, meu amigo, a figura já é um pouquinho distinta. Então saibam, binômio natureza e quantidade, também chamado qualidade da espécie drogativa e quantidade. Outra, o local e as condições em que se desenvolveu a ação. Gente, vamos lá. Vamos imaginar que vão na minha casa sob uma denúncia que eu estou concorrendo para uma organização criminosa, aliada à clonagem de veículos. Estava trabalhando num caso desse hoje, passei a tarde inteira trabalhando nisso, então eu vou dar esse caso. A polícia vai cumprir o mandado de busca e apreensão em minha residência. Advogada criminalista, acusada de ter me envolvido com clonagem de veículo. Eles chegam na minha casa e pegam 70 gramas de cocaína. Eu viro e falo, sou usuário. Pergunto, olhem o local e as condições. Tem denúncia de tráfico na minha casa? Nenhuma. As condições. Sou uma pessoa que tenho condição de ter 50 gramas de cocaína em casa? Tem. Vamos ser verdadeiros. Tem. Não vai acometer metade do meu salário? Tenho condição. Tudo bem? Tudo bem? Agora, vamos mudar. Zezinho da droga é encontrado com 50 gramas de cocaína em pequenas porções prontas para a venda, escondida na frente da casa dele, do lado da árvore. Zezinho não trabalha e tem denúncia que ele vende cocaína. Verificaram a diferença do local e das condições? Tudo bem? Então vejam, não é meramente o binômio natureza e qualidade, mas também o local, as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, assim como a conduta e aos antecedentes. A conduta e aos antecedentes. Então, nós temos, literalmente, no parágrafo 2º, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 circunstâncias capazes de distinguir o traficante do usuário. E eu clamo cuidado, porque em que pese o artigo 28 tragam 8 circunstâncias, as pessoas insistem em falar meramente da quantidade. Imaginem que vão na casa do ex-governador do Paraná, como que chamava aquele cara? O Beto Richa. E encontrem, óbvio, é um caso concreto, porque diziam as más línguas, e eu considero totalmente injustificado, mas que ele gostava da farra. E se gostava, ninguém tem nada com isso também. Vão parar de fazer julgamentos indevidos. Mas vamos trazer este boato inverídico para o mundo acadêmico e trazer agora um outro governador fictício. Imaginem José dos Santos, governador. Dentro da casa do cara, conhecido como playboy e festeiro, vai a Polícia Federal investigar Lava Jato e encontra 200 gramas de cocaína numa embalagem
única. Pergunto, gente, quantidade é grande, mas dá para falar que ele é traficante? Não. Olha as circunstâncias sociais e pessoais, olha a natureza e a quantidade, olha o local e as condições. Não tinham denúncia, estava no embrulho único. Saiba-se que é o governador do estado. As circunstâncias pessoais, é rico que dói. Tudo bem? Vamos e olhem os antecedentes. Diz a regra aí que é voltado a Xerapó. Então, nesse caso do governador João dos Santos, nós temos aí, é uma quantidade alta? Sem dúvida. É tráfico? Jamais. Tudo bem? Isto não pode ser feito. Esta consideração não pode ser feito de maneira discricionária. Deve ser pautada por meio dessas 8 circunstâncias. Inclusive, uma de suma importância é: existiam denúncias? Já tive caso de pessoas com 800 gramas de maconha caracterizado o uso, porque tinham uma doença que toda a comunidade médica recomenda a maconha, óbvio que no Brasil não é permitido, além de não haver nenhuma denúncia. Sendo situações totalmente distintas que levaram ao flagrante da droga. Eu volto em um minutinho, gente. Volto em um minuto, vamos lá.